tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos trazer para vocês hoje uma pequena meditação. Dessa feita nós vamos estar falando hoje a respeito da fé. Você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa que tem fé ou é aquela pessoa que às vezes fica na dúvida, crê e às vezes não crê? Então vamos aqui dar uma definição do que significa ter fé. A gente vai estar abrindo aqui a nossa Bíblia no livro de Hebreus, logo no primeiro versículo, capítulo 11, você vai estar acompanhando aí comigo e vamos ver o que é fé. Capítulo 11, o verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Então vejamos bem que a primeira definição é que a fé é uma prova das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É muito fácil a gente crer, né, naquilo que nós vemos. Aí é muito fácil, não há trabalho nenhum, né? Você crê em algo que você está vendo. O difícil é você crer em algo que você não vê. Mas a Bíblia diz que o homem sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler aqui também no versículo 2 que diz assim: porque por ela o quê? Pela fé, né? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos são as pessoas do passado, né? E hoje nós vamos destacar apenas dois personagens, né? Poderíamos destacar vários personagens da Bíblia, mas hoje a gente escolheu apenas dois. O primeiro deles é Noé, né? O servo de Deus chamado Noé. Vamos ver aqui no verso 7 que diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro e desculpem aí que eu me perdi um pouquinho aqui, né? Vamos continuar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quem conhece a história de Noé sabe, né, que Noé recebeu uma ordem: prepara uma grande embarcação, deu todos os detalhes, né, como ele ia construir aquela grande embarcação, que tipo de madeira ele ia usar, né, o tipo de utensílios que ele ia usar, toda a metragem, fez toda aquele preparo, né, e foi pregando para as pessoas que ia haver um grande dilúvio. Noé não duvidou, Noé simplesmente obedeceu e começou o preparo daquela grande arca, porque ele sabia que o Deus que falou com ele é um Deus fiel, verdadeiro, que suas palavras são fiéis, que suas palavras não são de mentira e sim de verdade. Esse é o primeiro personagem que nós queremos destacar como um homem de fé, que recebeu uma mensagem para preparar algo e sem duvidar ele os preparou. O segundo personagem que nós encontramos como um homem de fé é o homem chamado Abraão, né? O homem chamado Abraão. Imagine aí, você que construiu aquela linda casa, né? Construiu aquela piscina, fez os seus planejamentos, fez todo aquele preparo, imaginou assim um cenário, uma festa, né?
quem sabe convidar os amigos, convidar a família para estar ali, né, festejando aquele momento ímpar com a família, naquela grande piscina, quem sabe aquela mansão bonita de tantos anos e tão sonhada. E Deus chega para você e diz assim: olha, você vai arrumar suas coisas e vai sair para uma terra que eu lhe mostrarei. Não disse se é no norte, se é no sul, se é no leste ou no oeste. Não disse se a terra é seca ou se a terra é molhada, se a terra é produtiva ou se a terra não é produtiva. Só disse: arruma tuas coisas, pega a tua família e vai. Imagine aí, né? Por que Abraão obedeceu sem questionar: será se eu vou me dar bem? Depois de eu ter construído tudo isso aqui, geralmente qualquer um de nós iria dizer isso. Depois de eu ter feito tanto sacrifício, economizei cada centavo, sonhei tanto com essa casa, com os detalhes dessa casa, com essa terra, já comprei animais, já tenho vários animais. Será se nessa terra para onde Deus está me mandando vai ser uma terra produtiva? Será se eu vou me adaptar com o clima? Tudo indica que Abraão não questionou. Simplesmente Abraão obedeceu, ouviu a sua voz, né, o seu chamado, e foi. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. E as coisas que ele nos promete não são coisas ruins, sim, coisas boas. A princípio, né, pode até para a gente imaginar que será, né, pelo fato do ser humano ter sempre aquela dúvida pairando no seu coração. Mas aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus promete, é coisa boa. E Abraão obedece, pega a sua família e vai para uma terra em que Deus lhe promete, né? Pela fé, habitou na terra da promessa, com terra alheia, morando em cabana, Isaque e Jacó, herdeiro ele da mesma promessa. Ele vai morar em cabana e lá Deus faz com que Abraão prospere. Diante do relato desses dois personagens muito importantes que demonstraram uma atitude primeiramente de fé, e segundo, uma atitude de obediência. Que lição podemos tirar nesse texto para que a gente não se prolongue mais, que a gente poderia tirar muitas e muitas lições, porque a palavra do Senhor é recheada de personagens maravilhosos, de homens de fé, de homens de exemplo, mas nós escolhemos apenas esses dois homens. Que lição podemos tirar, né? A primeira lição que nós podemos tirar nesse texto, né, do livro de Hebreus 11, é que Deus é quem dá a fé ao homem, porque por si só ele não é capaz de crer em nada. Às vezes ele até pode dizer que crê, mas é aquela fé rasa, sem muita convicção. Uma hora está crendo, outra hora não está um pouco assim indeciso, mas quando Deus coloca a fé no coração do homem, nenhum outro homem pode tirar. Deus coloca a fé no homem, então só Deus pode colocar a fé no homem. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender, que só Deus tem a capacidade de colocar a fé no homem. A segunda lição que a gente pode tirar nesse pequeno texto, né, esses poucos versículos que a gente leu, é que a pessoa precisa se desprender das coisas, é preciso se desprender das coisas. E a pessoa só se desprende das coisas quando ele realmente, primeiro, ele tem fé, e segundo, quando ele ama a Deus. Essa é a segunda lição que nós podemos tirar. Quando ele tem fé, que é a primeira coisa, né? Que a fé quem dá é Deus. E a segunda é quando ele ama a Deus. Quando ele ama a Deus, ele consegue se desprender das coisas para fazer a vontade do nosso Deus. E Abraão não hesitou em abandonar toda aquela terra, toda aquela parentela, né? Todas aquelas coisas que ele, quem sabe, já tinha criado. Ele abandonou por amor ao nosso Deus.
Essa é a segunda lição que podemos tirar nesse texto. E a terceira lição que nós podemos tirar também é que não haja dúvida que Deus lhe prometeu. Não deve haver dúvida no coração do homem. Aquele homem que crê e que ama a Deus, não deve haver dúvida, porque a sua própria palavra nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não deve haver dúvida. Será se vai dar certo? Quantas vezes a gente faz um planejamento, né, de morar em tal lugar, construir determinadas coisas, e você às vezes passa pela cabeça, será se vai dar certo? Será se eu vou me adaptar com aquela região, com aquele povo, com aquele clima? Será se as terras vão ser boas? Será se a gente vai ter as mesmas possibilidades que nós estamos tendo aqui? Muitas vezes passa isso na cabeça da gente, né? Mas o homem, quando ele tem fé, não pode haver esse será. Ele deve confiar plenamente, porque quando Deus diz vai, vá, porque lá Deus vai fazer proeza na vida daqueles que creem, que se desprende das coisas terrenas, dos objetos, né, para seguir o que Deus disse que iria fazer, né? O que Deus falou que iria fazer com aquela pessoa, né? Deus é um Deus que não muda. As suas promessas são cumpridas. Toda vez que ele diz eu vou te dar, eu vou te dar. Mas se ele também disser eu não vou te dar, ele não dá. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando ele diz vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão creu e pelo seu amor Abraão obedeceu. É isso aí. Que você, meu querido ouvinte, possa acreditar nesta palavra. Que você possa entender que a fé não é simplesmente aquilo que nós vemos, e sim as coisas que ainda vão acontecer, né? Lê mais uma vez o verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Que essa meditação, que essa palavra fique gravada no seu coração, que você creia. Essa é a razão da gente crer, uma fé que só o nosso Deus pode nos dar. Que você possa também crer nessa palavra, que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo e crendo que Deus tudo pode. Que Deus promete coisas maravilhosas para todos aqueles que creem de fato e de verdade. Um abraço para cada um de vocês e que Deus esteja abençoando cada um de vocês e até um novo vídeo.